Fé Tito, capítulo 2, do verso 11 até o verso de número 15. Vocês acharam sim ou não? Diz a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disto, exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Curva a sua cabeça. Pai, com muito temor e tremor nós estamos aqui para ministrar a Tua palavra à igreja, a menina dos Teus olhos, por quem o Senhor morreu na cruz, fazendo-se oferta e ofertante. Que a bênção do Senhor esteja conosco por mais uma vez, para que nós entendamos a Tua palavra, que agora será explanada, elucidada. E para tanto, mais uma vez eu te peço da Tua sabedoria, da Tua graça, da Tua unção, para que eu me faça entendido. Fala com a gente, fica com a gente, é minha, nossa oração, no precioso nome de Jesus. Diga para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. O nosso tema vai ser crente sim, cretense não. Para a gente poder diferenciar, dar essa ênfase, a diferença de ser um crente e ser um cretense. Para quem não sabe, esta é uma carta pastoral, onde Paulo endereça essa carta a Tito. Tito era um jovem pastor grego. Ele estava encarregado em organizar a igreja de Creta, lá na Grécia. E quando o apóstolo Paulo manda essa carta pastoral para Tito, a gente vai encontrar na frente que os cretenses, todos aqueles que moravam em Creta, eles tinham se convertido, mas eles não tinham entendido a importância de se viver o cristianismo dentro daquilo que Deus na verdade tinha separado para eles. Nós entendemos que o cristianismo, ele nunca vai entrar em desuso, né? Porque a palavra de Deus não entra em desuso, porque a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. Tudo que não se renova tende a entrar em desuso. As pessoas não usam em razão de estar ultrapassada ou não ser renovada. Mas Deus, ele é tão preciso nas coisas que Ele faz, que Ele, sabendo que nós temos uma tendência, né, a deixar as coisas antigas, né? A palavra de Deus, ela é o livro mais lido, mais vendido do mundo. E a Bíblia, todas as vezes que ela é explicada, pregada, ela tem trazido salvação a todos os homens. E o apóstolo Paulo, ele começa dizendo no verso 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, nós poderíamos dizer, um outro tema, nós poderíamos dizer que a salvação, ela não tem idade. O apóstolo Paulo, eu vou mostrar depois para vocês nos versos, que ele manda Tito ensinar as crianças. Ele começa com os velhos, ensina os velhos
ensina as crianças, ensina as mulheres mais novas, ensina os obreiros, ensina os servos. Então o apóstolo Paulo, nessa carta, ele abrange toda a igreja, mostrando para o adolescente, mostrando para a família. A gente tem estado preocupado, já que é uma reunião de ceia, em tese ela é uma reunião só para a igreja, que a gente tem estado preocupado porque a gente tem aqui pouco espaço, e o nosso departamento infantil, a gente quer dar, dedicar o departamento infantil para as crianças. E nós tínhamos pré-adolescentes de 8 a 12 anos ou até 15 anos num culto, fazendo um culto à parte numa salinha. Se nós tivéssemos um espaço que nós pudéssemos botar um data show, a gente pudesse fazer um culto, seria interessante. Mas eu quero dizer que os meus filhos, quando eles chegaram no perfil etário de 8, 9 anos, eles não iam mais para a salinha. Quando é que os nossos filhos serão introduzidos? São pré-adolescentes. Quando é que eles vão sentar do nosso lado e vão aprender conosco como ouvir a palavra, como fazer as anotações? Então existem coisas que a gente vai cuidando, que a gente vai aperfeiçoando em busca da família. A igreja precisa ter uma visão pedagógica. A gente vai ver que nessa carta o apóstolo Paulo está passando uma visão pedagógica para quem? Para Tito, um jovem pastor grego, que de repente ainda estava com aquele processo de se familiarizar com o cristianismo, embora sendo pastor, porque nós estamos falando de cultura. Ele agora estava responsável de organizar a igreja de Creta. E Paulo, ele nessa carta, ele está dizendo exatamente aquilo que nós começamos. Ele diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência do mundo, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piamente. Quando fala de ensino, vem à mente pedagogia, que é ciência, que traz para a gente todo aquele processo de organograma, como a gente deve fazer, quem responde a quem lidera os departamentos, porque nós somos uma igreja, estamos organizados, embora nós sejamos um organismo vivo, porque somos o corpo de Cristo, mas também somos uma organização. Temos departamentos, temos lideranças, temos pessoas que respondem por departamento e que respondem também quando a gente vê que tem coisas que a gente precisa cuidar melhor. Por quê? Porque Paulo está dizendo para Tito sobre o zelo. Eu preguei aqui na quarta, eu falava exatamente para que a gente não pode se ver obrigado. A gente foi vocacionado. Diga para o seu irmão, você não é obrigado a nada, mas uma coisa você precisa saber: Deus te chamou, e tem pessoas poderosas nesse mundo que gostaria de ter a chamada que você tem, mas elas não têm. Amém? A gente não pode se ver obrigado, a gente não pode fazer escala. Eu vou na quarta eu não vou no culto porque tem ceia na sexta. Fazer uma tabela com Deus. Quando é que Deus fez tabela comigo? Se eu for na igreja domingo, eu não vou na quarta. Irmãos, você não é obrigado, mas você é responsável em organizar a sua família, em organizar a sua casa. Os nossos filhos estão olhando para nós. Então, mediante todas essas coisas, o apóstolo Paulo está nos ensinando exatamente sobre essas coisas. Ele diz assim: olha, para que nós vivamos no presente século de forma sóbria. Aí o dicionário diz que sobriedade é comedimento ou equilíbrio. O que é comedimento? Comportamento moderado. O apóstolo está dizendo: olha, a igreja de Creta é uma igreja desordenada, há rivalidade, há uma desproporção em afeto, em carinho, em amor. E agora Paulo está dizendo que o jovem pastor deveria tomar para si essa responsabilidade. E eu estava
Ontem eu até compartilhei uma matéria de um pastor, não é brasileiro, mas ele é um estudioso, aonde ele estava falando sobre muitos pastores que eu não sabia estão se demitindo. Ele coloca uma demissão porque existem países que o pastor é contratado, tem carteira assinada, então ele fala de uma demissão, mas que muitos pastores estavam abandonando o ministério, estavam deixando de ser pastores porque estavam exaustos. Alguns em razão de infarto, outros em razão de aborrecimento, outros sem razão, porque, irmãos, não adianta, como Tito, como Paulo, como Jorge, como Jesus, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Não vai agradar todo mundo. Mas nós, enquanto obreiros, enquanto igreja, a responsabilidade é individualizada. Para onde você está carregando a sua família? Para onde você está levando as pessoas que olham você e vê você como uma referência? Será que a gente entende essa palavra de Paulo quando ele fala de nós sermos sóbrios, de nós termos o equilíbrio, de nós sermos uma pessoa com cometimento, né? Que é o comportamento moderado? A gente olha para Paulo e Paulo está dizendo assim: ó, eu sei que você está com dificuldade. Qual era a dificuldade de Tito? Era um pastor novo. Só que Tito não estava pastoreando uma igreja em Jerusalém, ele estava pastoreando uma igreja em Creta, na Grécia. Como um cristão grego, pastor grego, Paulo, que era o gestor, né, daquelas igrejas que foram fundadas por Paulo, Paulo está dizendo: olha, você é meu filho na fé, olha para mim, as coisas que eu estou fazendo. E vou dizer uma coisa para os irmãos, nesse momento que Paulo está falando acerca da salvação, ele está dizendo assim: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, desde a criança até o ancião. Sabe com quantos anos Mariana aceitou Jesus? Num culto lá na minha casa, com 5 anos de idade. Ela foi dormir chorando. Sabe por quê? Ela entendeu a palavra da salvação. A gente precisa voltar aos cultos domésticos. A gente precisa voltar para que os nossos filhos, quando levantarem de madrugada, encontrem a gente lá orando, lendo a Bíblia. Os nossos filhos vão fazer muito mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Porque aquilo que a gente fala pode se perder no vento, mas aquilo que a gente faz deixa a marca. E isso aí para mim ficou muito bonito. Aleluia! Glória a Deus! Você quer deixar marca na vida da sua família? Faz. Seja um exemplo dos fiéis. Paulo está dizendo a Tito: Tito, seja um homem comedido, seja um homem moderado, tenha equilíbrio. Não fale das pessoas, porque é ruim, porque as pessoas, um líder, ele precisa ter um equilíbrio para conduzir. Nós temos que ter a responsabilidade de trazer as pessoas para o altar. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente estava lá no mundão, sem Jesus, Deus usou alguém para nos trazer para o altar. E agora nós somos essas pessoas. Não foi isso que a bispa leu? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu. Você pode abraçar o seu irmão e dizer: olha, você foi ungido para proclamar a salvação, que é de graça a todos os homens. Proclame a salvação mais com a tua vida, com a tua atitude, do que com a tua palavra. Porque as palavras se perdem no vento, mas a tua atitude vai deixar marca. Por isso que Paulo diz assim: ó, ninguém me impede de falar, ou ninguém aniquila ou me anula, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não era brincadeira não, irmãos. Pregar o Evangelho naquele período, e agora está com uma facilidade enorme, né? de propagar a palavra. E Tito não para por aí. Ele diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência, vivamos no presente século de forma sóbria e justa,
uma forma justa, honesta, pura. Viver segundo as normas da justiça e da moral. Ser íntegro, legítimo, exato. Não oscilar. Não ter variações. Ser firme. Deus está precisando nesse último século. Último século não, século 21, não sei o último. Mas Deus está precisando de obreiros, de nós, igreja. Pessoas mais justas. Pessoas mais equilibradas. Pessoas com autoridade. E vou dizer uma coisa para vocês. Sabe por quê? Tem aí, eu não conhecia, mas milhões e milhões de pastores que estão renunciando ao seu chamado, porque estão adoecendo. E sabe o que colocaram na página desse pastor americano? Adoeceram porque não cuidaram da saúde dele, se deram muito. Se você se dá muito, ainda vão reclamar de você. Se você vive no altar, vão dizer que você errou. Agradar quem? Como? Há um espírito de insatisfação generalizado no mundo. Você quer ser salvo? Faça a sua parte, que é uma responsabilidade sua, e deixe os outros fazerem dele, de forma que Deus institua pessoas sobre nós, para nos ajudar a chegar ao céu. Eu fui colocado aqui para te ajudar a chegar ao céu. Amém? Paulo está dizendo sobre sobriedade, sobre ser justo. Ele não fala sobre justo, ele fala outra coisa que ele fala justa e piamente. O que é piamente? Uma pessoa piedosa, amor pelas coisas religiosas. É isso que o Aurélio traz. Eu vou melhorar isso. Devoção, expressão de adoração a Deus. Isso significa você ser uma pessoa piedosa, demonstrar a sua devoção a Deus, amar as pessoas, ser pacificador, ser amoroso, ser contundente, ser uma pessoa que sempre vai trazer uma palavra de consenso. Paulo está dizendo, olha, faça isso. Nós estamos falando de um distúrbio a nível religioso de 2000 anos atrás. Imaginemos hoje, no século 21, essa palavra é uma palavra de ceia, é uma palavra de ensinamento, e nós precisamos a cada dia ser ensinados. Ou se nós já ouvimos essa palavra, no mínimo relembrar, memorizar, porque é isso que Deus quer que nós façamos. Vocês estão ainda aí? Vou embora não, em nome de Jesus. Aguardando, verso 13, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Mas eu, por enquanto, não quero avançar não. Eu quero te mostrar Tito, capítulo 1. Vamos lá para o 1, do verso 9 até o 15. Agora eu vou abordar aquele assunto de todas as idades. Diz assim o 9: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. A gente não vai ter autoridade de convencimento baseado na palavra se a gente não tiver o que, irmãos? Se a gente não estiver em conformidade com a sã doutrina, com a palavra de Deus. Verso 10: porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. E Paulo está dizendo, parafraseando, o que esse profeta disse.
Ele está dizendo assim: este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Alguém disse: olha, esses cretenses, eles são crentes, mas não tem nada de crente. Não há fidelidade, não há piedade, não há santidade. Por isso que o tema, vamos botar lá no tema para a gente, Capim? Por isso que o tema é assim, ó: crentes sim, cretenses não. Cretenses é essa igreja de Creta, mas que estava desordenada. Como entrou a desordem? Alguém fez isso. A gente precisa cuidar desses espíritos de sutilezas, que muitas das vezes vem tentando tirar a pureza. Hoje, quando você fala de pureza, você pensa assim: ah, alguém puro. Mas irmãos, como as pessoas, né? A gente vai na casa de uma família, aí vê os filhos, né? Um com 12, outro com 13. Eu fui na casa de uma família tomar café semana passada, ou essa semana. Eu estava falando dos filhos. Como é bom ver seus filhos, são puros. Você olha, são, sabe, a pureza. Porque queiramos ou não, o pecado vai se manifestar no tempo do pecado. Mas as pessoas estão pulando etapas. Por que as pessoas estão pulando etapas ou tirando a pureza das pessoas? Porque essas pessoas estão tirando as pessoas do altar. No altar a pureza, fora dele a humanidade. E a humanidade não é pura, ela é perniciosa e tendenciosa. Mas nós não somos os cretenses, nós somos os crentes. E uma boa notícia de Itaipuaçu. Amém? Tem coisas que eu queria falar, nem posso, mas vamos continuar. Aí, versículo 13 diz assim: este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Nós estamos falando aqui de crentes, irmãos, que se desviaram da verdade. E o pior é quando se desviam da verdade e ainda sobem aqui no altar. Pior é quando se desvia da verdade e continua fazendo a obra de Deus. Gente, que céu essas pessoas estão pensando que vão entrar? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente ceifará, diz a palavra do Senhor. Vamos cuidar com a nossa pureza, com a nossa piedade. Olha, se a gente quisesse ficar com malícia, a gente ficaria lá fora. A gente veio para Jesus, aqui é pureza total. Tipo, Senhor, pureza total. Seja simples, seja puro, seja honesto, verdadeiro, íntegro, exato, comprometido, cristão. As pessoas precisam te conhecer, cristão. Hoje encontrei um irmão ali em Itaipu, entrando no hortifruti ali, que eu fui comprar alguma coisa. Ô pastor Jorge, pastor, irmão, ele está aí, ele ficou de visitar a gente. Tem não. O senhor vai pregar hoje, gostei da sua palavra. Eu moro lá em Rocha Miranda, eu digo, eu gosto de Itaipuaçu, que tem. Eu quero ouvir lá a palavra, sabe por quê, irmãos? A gente tem que pregar a Bíblia. Pregar a Bíblia. Para a gente pregar a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia. Gastar tempo com a Bíblia, a palavra de Deus é a nossa bússola. O mundo está vivendo um grande vendaval espiritual. E se você não cuida, você não vai ser referência. Se você não for referência, as pessoas que convivem contigo não vão vivenciar aquilo que Deus tem. Porque nós estamos falando de uma igreja chamada Igreja da Grécia, ou Igreja de Creta, na Grécia. E Paulo está dizendo ao seu filho na fé o seguinte: seja firme. Me lembro até Davi, quando estava para morrer, ele chamou o seu filho Salomão. Depois eu vou mostrar a vocês onde está isso. É uma palavra tão comovente que ele diz assim: olha o que ele diz para o filho. Certamente o filho sentou. Davi já estava bem idoso, cansado, sabia que ia para a eternidade. Chamou seu filho Salomão e disse para Salomão que ele seria o construtor da casa de Deus. E disse assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais. A gente para pensar nisso, né? Ele está dizendo assim: ó, eu vou morrer e vou seguir em frente, mas você seja homem.
Você até lá. Mas um homem quase morrendo dentro do filho, seja um homem, cara. Fica assim. Mas ele usa um termo tão puro, ele diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Eu passei, eu estou passando, mas você vai ficar com a responsabilidade. E depois, quem assume de dizer: eu nasci, eu fui gerado de um ventre fértil, eu fui gerado, eu vim de uma escola. Eu sempre falo da escola que eu vim, irmãos. Uma escola que muitas das vezes exagerava, mas queria, todas as vezes que errava para menos, ou exagerava para mais. Ou seja, a escola que eu vinha, da igreja, que eu não vou citar o nome, era uma igreja que me ensinou muita coisa. E hoje, algumas vezes, eu analiso, dentro da teologia e o que a gente entende que é aquilo melhor para a igreja, a gente entende o seguinte: eles estavam bem intencionados. Alguém que diz assim: se você tiver que exagerar, exagere por uma coisa boa, não por uma coisa ruim. Vai exagerar? Tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho quantos dias para resolver isso? 10 dias, mas eu vou tentar resolver no segundo dia, porque se eu não resolver, ainda tenho 8. Não, você está sendo muito antecipado. Você tem 10 dias, está tentando resolver no segundo dia, porque se não resolver, você tem mais 8. A gente precisa voltar ao primeiro amor. São muitas informações, são muitas falácias, são muitas vozes. Como ouvir a voz de Deus no meio de tantas vozes? Parando e dizendo: Deus, fala comigo. Deus diz para você que você não tem intermediário, Ele fala diretamente com você. Que história é essa, irmãos? De dependência. Não, eu estou aqui porque Deus me colocou para ensinar, mas eu não quero gerar dependentes de mim, eu quero gerar dependentes de Deus. Eu fui trazido para gerar dependentes de Deus, não dependentes de mim. As pessoas estão ficando dependentes dos homens. As pessoas estão fazendo as coisas erradas em nome de alguém que ela segue. Está errado isso. Estão vindo hoje no debate. Aconteceu lá nos Estados Unidos, um homem foi preso. Estados Unidos não, na Europa, não sei qual foi o país. O cara foi preso, ele roubou 150 mil euros, que em reais dá 500, mais de 500, mais de meio milhão. E perguntaram para ele: por que você fez isso? Não, porque minha filha ia casar, eu tinha que dar um presente de casamento. Ele estava dizendo, ele queria dizer que o meio justifica os fins e os meios não justificam os fins. Depende do meio que você e eu usamos. Aquele homem usou um meio absolutamente errado. E a gente vê isso na nossa sociedade. Não importa como eu cheguei, é importante que eu cheguei. O senhor sabe quantas pessoas se atropelou. É isso que nós queremos, negativo. Os meios não justificam os fins. Nem sempre. Nem sempre. Ele quis dizer que aí no debate lá na melodia, porque ele queria dar uma casa para a filha. Meu Deus, não depende. As pessoas pegam uma mentira, fazem dessa mentira uma verdade, trabalham em cima delas. Agora a filha não tinha o presente e nem o pai para entrar com ela na igreja. Você parou para pensar nisso? Digo: Senhor, o pecado tem consequência, foge dele, porque Deus quer te dar livramento, Deus quer te renovar, A gente precisa voltar ao primeiro amor, ser sóbrio, ser justo, ser piedoso. Amém ou não amém? Eu queria mostrar a vocês uma coisa que eu vi aqui sobre as idades. Tinha até separado, acho que o verso 3. Assim está aqui. Olha só, verso 2, verso 1 do capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios. Ele começa com os velhos, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Agora ele fala com as mulheres, verso 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver.
como convém às santas, não caluniadores, não dados ao vinho, mestras do bem, para que ensine quem? As mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente, aí ele fala agora para os jovens, exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo. Nós estamos vivendo na geração de ausência de exemplo, de referência, de paradigma. No nosso direito tem uma máxima que diz, né, o princípio do contraditório e a ampla defesa. O princípio do contraditório e da ampla defesa diz o seguinte: desde que se prove ao contrário, todo mundo é inocente. Mas nós estamos vivendo mais isso? Nós estamos vivendo numa geração, desde que se prove ao contrário, todo mundo é culpado. Porque isso aí está começando a ser banalizado. Uma pessoa boa, ela não é vista como boa, ela é vista como boba. Todo mundo quer atropelar. Não é bom viver com uma pessoa boa? Mas qual é a tendência dos homens? Pegam uma pessoa boa e acham que essas pessoas são bobas. E a gente vê aí milhões de pastores no mundo estão renunciando ao seu chamado. E eles estão dizendo: Deus, o Senhor mandou eu cuidar de pessoas que têm o seu cuidado próprio. As pessoas têm as suas decisões. Eles estão questionando isso para Deus. Quando é que a gente vai buscar agora pessoas que sejam vocacionadas e que queiram assumir um ministério pastoral? Pessoas que vão se abdicar da sua família, pessoas que vão comprometer a sua saúde. Nós já estamos vivendo esse processo, e para que esse processo não venha se alastrar, a gente precisa cuidar do coração da gente. Você pode abraçar a sua irmã e dizer assim: você é crente, não cretense. Cretense era um problema de Tito, crente é um problema do apóstolo Jorge. Ainda bem que é um problema bom, né? Mas eu estava estudando esse livro, Deus me falava isso. Eu tive um amigo, pastor, que 2 profetas profetizaram que ele deveria sair do lugar onde ele estava e abrir uma igreja. Esse meu amigo foi. E as 2 primeiras pessoas a saírem da igreja dele foram os 2 profetas. As pessoas, elas querem viver no erro quando o erro é convincente. Convincente não. Quando o erro é o quê? Favorável. Eu ia falar um termo aí. Conveniente, quase convincente, né? Conveniente, mas é convincente também. A gente precisa de um despertamento, mas eu acho que antes de um despertamento, a gente precisa de pastores que digam assim: Senhor, eu não tenho a minha vida por preciosa, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ir para o céu, estou disposto a largar tudo, mas que o céu não me seja negado o direito de entrar nele. Aleluia. Moisés conduziu 3 milhões de pessoas no deserto. Fizeram tanta pressão com Moisés que o homem deixou de entrar na terra prometida. São pressões. Aonde estão os amigos dos pastores? Aonde estão as ovelhas que estão engordando e dando lã suficiente para sustentar sua casa e receber uma revelação do céu? As pessoas estão engordando e indo embora, irmãos. As pessoas estão engordando, indo para suas casas. O apóstolo desabafou: não estou não,
Não, estou pregando. Estou pregando. Mas o senhor já teve vontade de repente entregar um ministério e ir embora e para outro lugar? Já, algumas vezes. Algumas vezes. Porque o senhor não fez, porque Deus não me mandou. Eu creio que Deus não vai me mandar, porque Deus não é Deus de confusão. Eu vou morrer no campo de batalha. Se eu morrer, de repente posso ser arrebatado. Agora eu quero que você seja arrebatado comigo. Amém? Lutados aí, ó, igual um purê. Eu não quero chegar no céu com um saco de batata. Isso aqui é fulano, doutor. Eu quero chegar no céu como um purê. Aqui está a igreja, o corpo de Cristo, que a gente vai chegar no céu como o corpo de Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. A gente precisa reavivar isso. Jesus morreu na cruz por nós. Aleluia! Oh! Oh! Moisés, no Salmo 90, 17, o único salmo que Moisés escreveu, ele diz assim, ó: confirma as obras das minhas mãos. Sim, confirma as obras das minhas mãos. Moisés está dizendo: Senhor, o Senhor me botou no deserto com 3 milhões de pessoas, pessoas diferentes, cada um com uma cabeça, cada um com uma sentença, pessoas difíceis. Moisés estava com tanta situação que até a irmã e o irmão conspiraram contra ele, Miriam e Arão. Deus precisou mostrar que ele era Deus na vida de Moisés. Chamou os 3 para vem cá, sai da terra dos 3. Olhou para Miriam e para Arão e disse: ó, com ele eu falo face a face, com vocês. Miriam ficou leprosa, Moisés teve que interceder para que Deus retirasse a lepra dela. O Senhor disse: tudo bem, vou tirar, mas ela vai ficar por 7 dias fora do arraial. Deus não brinca com as pessoas que Ele chamou. Se Deus chamou, Ele é o garantidor. A única alegria do nosso coração enquanto pastores é que nós trabalhamos para Deus e abençoamos os homens. Não trabalhamos para os homens e abençoamos a Deus, trabalhamos para Deus e abençoamos os homens. Essa é a máxima do cristianismo. Então, Paulo está dizendo de todas as idades. Vocês entenderam todas as idades? Ele pegou todo mundo. Olha, velho, servo, obreiro, de pouca idade, jovens, mulheres idosas, mulheres novas. Olha, a salvação é para todos, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Diga para o seu irmão: Deus te chamou, Jesus verteu sangue. Não olha para os homens, olha para Jesus. Seja avivado, seja crente, seja homem. Vivemos num mundo difícil. Amanhã vai ter uma manifestação na Cinelândia. Por quê? Porque o reitor do Dom Pedro II é bom. Eu queria que ele estivesse me assistindo. Dizem que eu sou o Silas Malafaia de Maricá. Só não, Silas Malafaia, né? Mas eu queria que ele estivesse me assistindo, porque olha só, ele liberou, dentro da ideologia de gênero, para que os meninos possam ir na escola de saia. As mães se manifestaram, dizendo: eu não quero que isso aconteça no colégio do meu filho, porque se meu filho, sendo homem, olhar outros meninos usando saia, ele pode ser corrompido com essa ideologia de gênero. Nós estamos vivendo dias trabalhosos e às vezes está gastando, queimando cartucho com coisas que não tem valor nenhuma. O céu está em jogo. Diga para o seu irmão: o céu está em jogo. Cuida da tua alma, cuida da tua salvação, cuida do teu amor, cuida da tua pureza, cuida da tua conversão, homem. Cuida de você, cara. Aleluia. Vamos cuidar, irmãos. Estamos vivendo dias trabalhosos. Tu olha assim para as pessoas e você diz: eu não acredito. É possível que essa pessoa não faça isso comigo? As pessoas querem subestimar uma pessoa que Deus fez dela apóstolo e botou no altar para pregar. Tem coisas que eu fiz que eu não vejo, mas eu estou vendo. Deus me mostra tudo.
Nós queremos uma igreja séria. Nós queremos pastores sérios, que preguem a verdade. Porque se não for em nome da verdade e pela verdade, que céu é esse que nós vamos pisar? Diga para o seu irmão, não haverá céu se não houver verdade. A verdade, diga para ele, a verdade é a coluna para se ir para o céu. É ela que vai te garantir. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertar dessas coisas cretenses. Sabe qual era o nome do profeta? Que eu li no livro? Epimênides. Foi ele que disse. Os cretenses, olha o que ele disse. Ele era o profeta dessa igreja. Eu estou aqui no verso 1. Ele diz assim: os cretenses são sempre preguiçosos, né? Ele está dizendo capítulo 2. Onde é que ele diz aí que os cretenses são sempre 12? Isso, um deles, o seu próprio profeta. Profeta de quem? Dos cretenses. Olha o que ele diz para alguém. Sabe, os cretenses são sempre mentirosos. Ele não para por aí não. Isso, irmão, se deu há 2000 anos atrás. Os cretenses, um deles, seu próprio profeta disse. Um deles, seu próprio profeta disse: os cretenses são sempre mentirosos, velhos, ruins, glutões e preguiçosos. Não havia cristianismo na igreja de Creta. Ou eles se converteram e abandonaram a fé. Quer ir para o céu? Para de olhar para os homens. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Amém? A Bíblia diz que você não deve julgar os profetas, e sim a profecia. Julgue a profecia e vê se as pessoas estão te ensinando corretamente. Paulo diz assim: se alguém vem ter convosco que não traz essa palavra, não receba. Não receba ninguém que não for falar de Jesus. Não receba ninguém nem na tua casa. Vai ser difícil, pastor, eu sei. Você não veio falar das coisas de Deus, não? Não, falar de outra coisa aqui na minha casa não, por favor. Minha casa está santificada. Amém ou não amém? Vocês estão gostando da palavra ou está dura? Está bênção, né? Mas eu vou terminar. Versículo 14: não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Vamos lá. Você pode ler comigo? Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão como? Contaminadas. Paulo está falando de crentes. Isso há 2000 anos atrás. Podia conceber isso? Porque qual é o raciocínio lógico? Que quanto mais antigos foram aqueles irmãos no início da fé, melhores eles deveriam ser. E hoje, 2000 anos depois, a gente conseguir em Jesus edificar uma igreja mais crente do que a igreja de 2000 anos atrás, que tinha o apóstolo Paulo como referência de homem de Deus. O evangelho estava fresquinho. A igreja no ano, eu estudei teologia que diz que no ano 470 a igreja alcançou o seu apogeu. Ela evangelizou quase todo mundo. O evangelho estava de vento em popa, alcançando todo mundo, que havia milagre e poder. Como as pessoas estão pecando no lugar onde há milagre e poder?
onde há milagre e poder, não se tem tempo para pecar. Diga isso, irmão, o lugar que tem milagre e poder, não se tem tempo para pecar, só tem tempo para se alegrar, falar das coisas de Deus, receber de Deus, ser avivado. É um lugar que não está nada apático, as coisas estão acontecendo. Aleluia! Estava fazendo um gabinete há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás. Esse irmão, nem sei como ele está. Mas ele estava com um filho no CTI, problema sério com a esposa. Ele tinha cometido um pecado. Eu perguntei para ele, chorando. Eu olhei para ele chorando e disse: como é que você conseguiu ter tempo para pecar com seu filho na UTI? Sim ou não, irmãos? Era você estar grudado naquela cama, naquele leito. Era para você estar orando e jejuando. Mas eu vi que ele estava com a mente cauterizada. Jesus disse assim: você está me ouvindo, irmão? Com a mente cauterizada, sabe? Aí a pergunta é: como é isso? Está dizendo, Jesus está voltando. Não contou hoje não. Jesus está voltando. Já pensou, Jesus volta e te encontra em casa no dia de culto? Você vai querer subir no dia de culto em casa? Está vendo como é sério isso? É porque a gente está dizendo Maranata, mas está apostando que Jesus não vem na quarta porque a gente não foi no culto. Jesus não volta hoje não. Tem muita coisa para acontecer na terra. Dorme, mulher, tem muita coisa para acontecer na terra. Tem não, irmãos. Já está tudo consumado. Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nos seus negócios, na sua militância, por qualquer coisa que seja justo, seja piedoso, seja honesto, seja sensato, seja um homem de Deus, faça a vontade de Deus e Deus vai te abençoar abundantemente. Amém. Eu nasci e fui criado, não é isso que diz? Eu nasci e criei naquele lugar. Eu nasci e criei debaixo de palavras assim. Como eu gostava, irmão. Chegava em casa mais crente falando em línguas. Aleluia. Hoje o pastor foi fé. Aleluia. Hoje o pastor não pregou o que eu queria ouvir, ele pregou o que eu precisava ouvir. O que você está alegre? O pastor hoje, aí chamava de descer o cajado. Não fala isso de mim não, irmãos. Mas eu me alegrava. Porque eu sabia que por trás daquele coração tinha um desejo de me levar para o céu. Você está numa igreja que vai te ajudar, vai te fazer força para que você chegue no céu. A gente precisa estar junto lá no céu. Falar em chegar junto no céu, para aquele com a hora, né? Mas eu estava lendo, Gabi. A gente acabou de ler? A gente acabou de ler sim. Mas eu queria só terminar o verso 15. Tudo é puro para os puros, mas para os impuros e corrompidos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Não permita que a malícia, coisas que nós tínhamos no mundo, volte em nome de uma defesa. Não, eu tenho que ser malicioso porque eu tenho que me defender dos lobos. Não, fique puro, que Jesus envia o anjo. Não deixe a malícia tomar o teu coração novo. Não faça conta com Deus. Hoje eu estava no carro pensando sobre isso, por tantas coisas que Deus nos deu, e por uma vitória que a minha filha conseguiu, a minha filha Marie. Eu estava pensando sobre isso, e eu vinha pensando sobre o momento ofertório que eu vou fazer no final. Irmãos, dizimar e ofertar, quando você deixa, o deixar é o preço da sua obediência. Quanto você dá de dízimo? Vou botar lá em cima, R$2.000. Quando você deixa de dizimar, esse é o preço da tua desobediência, R$2.000.
Qual é o teu dízimo? R$200. Quando você deixa de dizimar, esse é o preço da tua desobediência. R$200. Às vezes, eu acho que eu orava sobre essas coisas porque eu estava louvando a Deus pelo milagre que a minha filha viveu. E ela disse para mim, né, eles têm falado sobre o desejo, né, de estar na presença de Deus. E todas as vezes eu fico muito assim, porque todas as vezes que a gente vai falar, que não era o momento, mas eu estou trazendo aqui, sabe, na pureza do coração em relação a essas coisas. Deus disse para mim um dia, você precisa ensinar, ensine e deixa o resto comigo, porque a Bíblia diz, é o único lugar que Deus diz assim, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu. Mas existem coisas que são difíceis de nós falarmos, mas eu tenho orado ao Senhor para que Deus nos dê um olhar diferente em razão dessa geração, um olhar diferente em razão das coisas que a gente tem, e se a gente não cuida, essas coisas afetam a nossa pureza. Tudo é puro para os puros. Deixa a pessoa se explicar. Não faça evita juízo de valor. Se pensou, não diga. Quem sabe não é nada daquilo que você está pensando. Preserva a sua pureza. Preserva a pureza de quem vai ouvir. Cuida da sua fé. Cuida da sua casa. Seja uma referência de homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Foi Ele que te chamou. E a salvação é para todos. A salvação é de graça e é para todos. Ela teve um alto preço. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero, em nome de Jesus, pela fé que uma vez me foi dada.